Bom dia, galera! Na nossa aula de português hoje, vamos estudar um gênero textual. Vamos falar sobre mito, tá? Então, o que são mitos? São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por ele. Nós temos aqui algumas características dos mitos, né? Os mitos, eles têm caráter explicativo ou simbólico e relaciona-se com uma data ou com alguma religião. Também procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de quê? Por meio de personagens sobrenaturais, como os deuses e os heróis. Outra característica presente nos mitos é que ele explica a realidade através de quê? Das suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdades. E alguns fatos históricos, eles podem se tornar mitos desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne o fato revelante para as suas vidas. Outra característica é que todas as culturas elas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Então, não confunda mito. Mito, ele não é a mesma coisa de fábula, nem conto de fadas e nem lenda. Então, não confunda, tá, gente? Lenda com mito, certo? Lenda, ela é uma criação humana com personagens que fizeram coisas fantásticas, muitas vezes exageradas. Nós temos aí um exemplo do Frank Sinatra, do Pelé também. Já o mito, eles são criações humanas para explicar a origem de determinados acontecimentos ou fenômenos, né? Ou seja, são personagens imaginários. Então, na página 10 do livro de vocês, o volume 2, vocês vão ler um mito, né? Do povo indígena, que é chamada Bororô, tá? Que fica no Mato Grosso. Então, vocês vão observar como a origem das estrelas ela é explicada. Eu vou ler aqui para vocês na página 10, na página 11, vocês vão acompanhar essa leitura, né? Sobre as estrelas nos olhos dos meninos. Naquele tempo, a noite era completamente escura. Nenhuma estrela brilhava no firmamento. Não havia estrelas. Na aldeia indígenas, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. As mulheres assavam pedaços de pararucus e tucunarés, pescados no dia, e cozinhavam nas cinzas ovos de tartaruga, que recolhiam dos ninhos na areia das margens dos rios. Os homens falavam da guerra e contavam vantagem. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça e o canto do jurutaí. Numa noite, quando foram preparar as comidas, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Noutra noite, a história se repetiu. Os ovos tinham sido roubados. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo, e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Escondidas atrás de uns arbustos,
elas observaram os meninos roubarem os ovos e saírem sorrateiramente para o mato. Foram no encalço deles e viram quando se enfiaram na floresta. E numa clareira prepararam fogo para assar os ovos roubados. Eles queriam comê-los, sem ter que dividir com os outros. As mulheres começaram a gritar, e os meninos, surpreendidos, correram. As mulheres correram atrás, proferiram ameaças e prometiam castigos severos. Para escapar das punições, os meninos pediram ao beija-flor que amarrasse um cipó no céu. O beija-flor atendeu ao pedido e eles começaram a subir. Já estavam bem no alto quando as mulheres chegaram ao local da fuga para o firmamento. Elas não tiveram dúvida. Subiram atrás deles. Para não serem alcançados pelas mulheres, os meninos cortaram o cipó logo abaixo deles, e as mulheres se precipitaram lá de cima. No chão, antes que se esborrachassem, foram transformadas em animais da floresta. Os meninos, por sua vez, ficaram presos no céu, sem ter como descer. Desde então, eles olham a terra lá do céu. No escuro da noite, brilham para sempre os olhos arregalados dos meninos. Foi assim que a noite acabou se enchendo de estrelas. São os olhos dos meninos. Então, eu acabei de ler para vocês um mito, né, do povo indígena, tá? Nós temos como autor aí Reginaldo Prandi e a ilustração de Pedro Rafael. Em seguida, vocês vão responder, né, as questões referente ao texto, ou seja, interpretação de texto. Então, na página 11, vocês vão substituir a palavra destacada por outra, sem mudar o sentido da frase. Então, a palavra destacada aí é a palavra firmamento. Olha só a frase. Nenhuma estrela brilhava no céu. Então, se precisar, vocês vão consultar o dicionário. Tá? Então, nenhuma estrela brilhava no céu. Que firmamento aí pode ser substituída pela palavra céu, tá? Então, lá na página 12, vocês vão conversar com alguém, né? Pode ser a mamãe, o papai, quem tiver ajudando vocês na atividade de casa, tá? Na letra A diz o seguinte: explique o significado do título, As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Por que que teve esse título, né? Então, qual o significado? Na letra B diz o seguinte: o que aconteceria com os meninos e as mulheres os alcançasse? Então, o que que aconteceria? O que que os meninos fizeram? Por que que eles fizeram isso? Você conhece outro mito que explica o surgimento de um elemento da natureza? Então, isso aqui vocês vão responder, né? Atividade na página 12. Então, o mito, ele é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos e o surgimento dos seres e também das coisas. E a ação e a reação dos personagens, elas produzem os acontecimentos, né? Que mantém entre si uma relação de quê? De causa e consequência, tá? Na segunda questão, vocês vão marcar uma dessas alternativas aí. No caso, tem duas, vocês vão marcar uma, né? E na terceira questão, vocês vão numerar os acontecimentos na sequência correta, tá? Aqui não está em ordem, vocês vão estar colocando os números, tá? 1, 2, 3, 4, 5, enumerando, de acordo com a sequência, de acordo com os acontecimentos
do mito, tá? E na página 3, nós temos a quarta questão. Releia. No entorno da aldeia era a escuridão e o mistério. O que vinha de lá era o pio da coruja, o miado da onça e o canto do jurutaí. Então, duas palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são essas palavras? Então, vocês vão procurar essas duas palavrinhas aí, tá? E colocar aqui. Na quinta questão, leia esta frase observando as ações nela descritas. Os meninos fugiram, subindo por um cipó em direção ao céu. Qual é a causa dessas ações? O que foi que ocasionou? Por que eles fugiram? Esses meninos fugiram? O que foi que eles fizeram? Aí vocês vão responder aqui, tá? Qual é a consequência dessas ações? Depois deles terem feito a questão lá do roubo, né? Que foi o roubo dos ovos da tartaruga. Então, qual foi a consequência? O que foi que aconteceu com os meninos, tá? Na sexta questão, vocês vão marcar a resposta correta. Nesse trecho, o que significa a expressão tirar limpo? Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar limpo esses sumiços estranhos. Aí tem as palavras esclarecer, limpar e retirar. Então, vocês vão marcar a resposta correta. Na sétima questão, circule a palavra que tem sentido semelhante ao da palavra destacada. Certo? Então, nós temos aí a palavra destacada é sorrateiramente. Aí vocês vão circular a palavra que tem sentido semelhante nesse trechinho aqui, ó, tá? E por que as personagens agiram assim? Por que será, né? Na página 14, na oitava questão, diz o seguinte: releia estes trechos. Letra A. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinham colhido haviam desaparecido. Letra B. Noutra noite, a história se repetiu. Letra C. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. Que informações as expressões em destaque dão ao leitor? Então, essas palavras aí destacadas, numa noite, noutra noite, algumas noites depois, essas palavras aí, elas dão ideia de quê? Elas dão ideia de tempo, né? Então, essas expressões aí indicam a sequência de tempo, ó, noutra noite. Então, isso quer dizer que são os acontecimentos que ocorreram, né? Então, a sequência de tempo. Na nona questão, leia esse trecho de outro mito. No princípio, não havia noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha da cobra grande se casou e disse ao marido: Meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. Na letra A, o que você imagina que esse mito procura explicar? O que é? Surgiu o quê? Foi o surgimento de qual fenômeno? Letra B. Que pistas o texto lhe deu para pensar assim? Aí você vai ver nesse trecho aqui mesmo, você vai encontrar a resposta, tá? Lá onde fala, ó, no princípio não havia noite, e a fala da mulher que expressa seu desejo de ver a noite. O que você observa de comum entre esses mitos e a estrela nos olhos dos meninos, tá? Então, essa pergunta aí, a letra C, ela é pessoal, tá? Então, só para capturar aqui algumas características do mito.
São narrativas que procuram explicar algo que a ciência não conseguiria ter explicação. São histórias para justificar a origem de alguns elementos. Os personagens, eles são seres sobrenaturais, como os deuses, os semideuses e os heróis. E os mitos, eles se originam da tradição oral, ou seja, contada, passada de geração a geração. E o seu conteúdo, ele é o quê? Ficcional. Trata-se de uma história fantástica, que não tem ligação com a realidade. São personagens imaginários. E o tempo, ele é mítico, ou seja, é indeterminado. E aí vocês vão ler, tá? A página 10 e a página 11 e vão responder as questões da página 12 até a página 14, tá? E até a próxima aula.